Permita-me apresentar a vocês um bilionário respeitado por ninguém menos que Warren Buffett, que afirmou: quando eu recebo um e-mail dele, é a primeira leitura do meu dia. É o autor de uma obra icônica, composta por 20 capítulos e todos iniciados com a mesma frase: o mais importante é... Esse é o Gênios da Bolsa, um programa semanal que vai revelar a trajetória e as estratégias dos maiores nomes do mercado financeiro. E hoje, Howard Marks, um investidor sereno, paciente e estratégico que construiu uma fortuna e reputação ao investir em ativos rejeitados pelo mercado, tornando-se um verdadeiro especialista em ciclos econômicos. Eu sou Matheus Malheiros, esse aqui é o Aquaman e você está no canal da UVP Capital. Pode pegar o seu drink favorito, porque hoje é a história dele que eu vou te contar. Howard Stanley Marks nasceu em 23 de abril de 46, no Queens, em Nova York. E ele veio de uma família judia, de classe média, e viveu durante o período pós-guerra, que foi muito marcado pelo rápido crescimento econômico dos Estados Unidos. E desde cedo já demonstrava interesse por números, lógica e estratégias um pouco complexas. Ele era um estudante dedicado, e não apenas pelas suas boas notas, mas sim pelo apreço ao desafio intelectual, tanto que ele praticava xadrez e apreciava problemas matemáticos. E, além disso, ele tinha uma personalidade muito reservada, que é uma característica que ia marcar a sua atuação no meio empresarial. E logo após o ensino médio, ele ingressou na Universidade da Pensilvânia, onde se graduou em economia. E posteriormente foi admitido no programa de MBA da Universidade de Chicago, que foi onde ele se destacou e recebeu o prêmio George Brown, que é um dos mais prestigiados da época para os estudantes de finanças. E diferentemente de outros bilionários, ele não iniciou a sua trajetória como empreendedor na realidade. Ele começou a sua vida no mundo corporativo, buscando aprimorar os seus conhecimentos, porque ele acreditava que essa base ia ser fundamental para o seu sucesso futuro. E o diferencial de Marx reside na sua capacidade de identificar oportunidades onde os outros só enxergam riscos. Então, enquanto o resto do mercado estava procurando as ações seguras e de qualidade, ele estava focado em ativos rejeitados pelo mercado. E aí, ele foi pioneiro na sistematização do investimento em junk bonds. E o que é isso, um junk bond? É um título de crédito podre, a gente pode falar dessa forma, ou seja, que tem um risco muito alto e oferece uma rentabilidade um pouco mais alta. Só que, claro, por que o mercado acaba não optando tanto por esses ativos? Porque a chance de você ter um default, ou seja, um evento de crédito, uma inadimplência, é muito alta. Por isso que tem esse nome junk, literalmente lixo em português, ou seja, bondes lixo. E com a sua abordagem contrária à manada, combinada com uma análise um pouco mais rigorosa de risco e de preço, ele conseguiu gerar retornos excepcionais ao longo dessas décadas com investimento em junk bonds. Inclusive, Malheiros, você sabia que o Marx tinha uma filosofia bem específica sobre os ciclos de mercado? E como que era? Ele acreditava que os preços, emoções e expectativas oscilam ciclicamente, ou seja, o que está em alta tende a descer e o que está em baixa uma hora vai subir. E se você consegue compreender o estágio atual do mercado dentro do ciclo, consegue tomar decisões melhores e mais estratégicas. Então, Aqua, você está me falando que o mercado ele tem momentos de alta e tem momentos de baixa. Exatamente. E que um tende a levar o outro. Então, se o mercado está por muito tempo numa alta, é natural que venha um período de correção. E se ele tiver muito tempo em baixa, é natural que eventualmente você tenha um novo momento de alta. Você tem que compreender onde você está para conseguir otimizar os retornos que você tem dentro de uma carteira. Exatamente, é por isso que a gente tem que investir de maneira racional e não emocional. Exato. Você não pode se deixar levar pelo pânico, pelas notícias de mercado. Você tem que realmente raciocinar, olhar para números, entender onde que a gente está no ciclo. Inclusive, tem um estudo, um backtest que foi feito no mercado norte-americano com o S&P 500, que partia do princípio que você ia comprar quando os principais meios de notícia divulgavam uma manchete falando que o mercado acabou, é o fim do mundo, crise. E sempre que você comprava, quando tinham essas notícias, você tinha um retorno muito melhor do que o S&P 500. Então é muito por aí, realmente, essa ideia aí que o Howard Marks traz pra gente. E para conseguir compreender a sua trajetória, primeiro a gente precisa analisar o percurso profissional do Marks. Começou a sua carreira em 69, já como analista de crédito no Citicorp, onde ele se especializou
na avaliação de riscos de empréstimos. Novamente, repare bem, avaliação de risco de empréstimo, o que é isso? Bonds, que foi como ele começou a sua carreira. E ali ele percebeu que muitos ativos tidos como perigosos eram simplesmente mal precificados. Você tinha um risco real que não estava no ativo em si, mas no preço pago por ele. Como assim? O risco não está no ativo e sim no preço. Para você conseguir fazer um bom investimento, não é simplesmente comprar um bom ativo. Você tem que ver como o investimento se faz sentido o quanto que você está pagando por ele. Então, uma excelente empresa, por mais que tenha seus critérios de fundamento, tenha um balanço sólido e N vantagens competitivas, se você pagar muito caro por isso, vai ser um investimento ruim. Se você pegar uma empresa que não necessariamente tenha tanta qualidade, mas pagar muito barato por ela, como investimento, isso vai ser muito melhor, porque você está comprando com desconto. E seguindo um pouco dessa filosofia, em menos de 10 anos, ele conseguiu ascender ao cargo de diretor de pesquisa e, posteriormente, vice-presidente sênior de portfólio. E na mesma instituição, ele trabalhou intensamente com junk bonds, então rejeitados pelo mercado. Em 85, mudou-se para Los Angeles e integrou o TCW Group, onde liderou equipes responsáveis por títulos de alto rendimento e ativos conversíveis. E durante essa fase, aprimorou ainda mais a sua filosofia de investimento, focando em ativos subvalorizados e com elevado potencial. Um exemplo marcante foi durante a crise imobiliária americana, no final dos anos 80, quando comprou títulos lastreados em imóveis comerciais com grandes descontos. Então veja bem, em volta de tudo que a gente está falando, no meio de uma crise no setor imobiliário, ele foi lá e comprou ativos vinculados a imóveis. Por quê? O mercado, assim como eu falo em outro vídeo, é um maníaco depressivo. Então, quando você tem esses momentos de crise, normalmente o que está descontado tende a estar muito mais subvalorizado do que o seu real valor. E é por isso que surgem essas oportunidades. Tanto que, posteriormente, esses mesmos ativos foram vendidos por múltiplos do preço original. E em 95, aos 49 anos, foi que Marks finalmente fundou a sua própria gestora, a Oaktree Capital Management, ao lado de Bruce Karsh e outros sócios. Eles já começaram com $1,5 bilhão de dólares sob gestão e com um objetivo muito claro de investir em ativos alternativos, principalmente aqueles em dificuldades, que exigiam um pouco mais de coragem e visão para sua aquisição. E no primeiro ano, a Oaktree se destacou ao criar fundos especializados em dívidas de empresa em recuperação judicial, ativos imobiliários problemáticos e ações de companhias em reestruturação. E foi aí que o Marx teve uma baita sacada, uma incrível sacada. Na crise de 97, asiática, quando ninguém olhava para os bancos ali, para as empresas, ele foi lá e comprou ações por centavos de dólar. E aí, quando valorizou, adivinha quem lucrou com isso? O próprio. O brabo. Ou seja, o brabo, Howard Marks, comprou na crise. Quando acabou a crise, voltou para o preço normal. Isso a gente viu acontecendo no Brasil ano passado e esse ano, né? Primeiro semestre de 25 e no final de 2024. Tava todo mundo falando de dólar. Dólar batendo 6,30 e todo mundo falando, compre dólar, quem não comprar vai ficar doido com o preço da moeda lá em cima. Novamente, vem aquele princípio, você tem um ativo numa alta e todo mundo começa a se entusiasmar e querer comprar. Aí o que aconteceu no primeiro semestre de 2025? O dólar despencou de 6,30 para 5,40 e a nossa bolsa teve uma valorização em dólar de mais de 26% em 6 meses. Então um ativo que estava todo mundo falando, dólar no caso, teve uma performance horrível nesse ano e o que ninguém comentava, que era a bolsa brasileira, falavam que era o fim da nossa bolsa de valores, tá no dia de hoje que eu tô gravando esse vídeo batendo mais um recorde histórico. E outro exemplo foi na bolha das .com, entre 99 e 2000. O Marx falou sobre o otimismo irracional do setor tecnológico e evitou esses ativos sobrevalorizados. E quando a bolha estourou, ele protegeu o capital da gestora e comprou esses mesmos ativos em quedas a preços muito mais atrativos. E também durante a crise financeira global de 2008, novamente a filosofia de Marx evidenciou a sua maior força. Enquanto o mercado estava num pânico generalizado, a Oaktree conseguiu captar 10 bilhões de dólares para investir em dívidas de empresas que estavam em colapso. Eles compraram ativos a preço de liquidação, como dívidas de bancos, shoppings, hotéis e grandes incorporadoras. Quando o mercado se recuperou, a gestora estava estrategicamente posicionada para colher os resultados expressivos. Novamente, comprou ativos subvalorizados em momentos de crise e conseguiu ter bilhões em lucros. Mesmo cenário, inclusive, que aconteceu em 97, na crise asiática, que o Aka acabou de comentar, né? E claro, depois que ele fez muita e muita grana, lá em 2019, a Oaktree foi adquirida pela Brookfield.
por 4,7 bilhões de dólares. Mas o Marx não saiu de cena totalmente e continuou como líder intelectual da empresa. Tá, pois é, se eu fosse chutar aqui, uns 130 países têm um PIB inferior a 170 bilhões de dólares. Porra, mais da metade dos países reconhecidos tem um PIB menor do que o que o Twitter gerencia. Você tá me falando isso? Exatamente, meu querido. E, Malheiro, você sabia que o Marx possui ali no patrimônio pessoal dele 2 bilhões de dólares? Pô, pobre. Eu tenho mais ou menos o dobro disso. Só o dobro? Achei que tinha mais. Mas acabei gastando demais nos últimos dias, aí baixou um pouquinho. Mas vamos supor, se você tivesse só uns 2 bilhõezinhos assim, você tava tranquilo, dava pra viver? Não, pô, 2 bilhões é pouco dinheiro. Tem que ficar fazendo conta no final do mês pra É pagar dinheiro de boleto. pinga mesmo. É dinheiro de pinga. É assim, mais ou menos salário aqui. Só que gasta muito, aí acaba não acumulando tanto. Dá no máximo ali pra sobreviver. É, no máximo dá pra sobreviver. Mas você sabe qual que foi o maior acerto do Marx? Sei não. Ele não quis enriquecer rápido. O problema é que ninguém quer ficar rico devagar. E essa é a grande verdade. Todo mundo quer só apertar um botão e pronto. Ficou rico. Mas isso aí não existe. Ou pelo menos eu nunca vi acontecer. E olha que eu tô nesse mercado há anos. Se você conhece um jeito mágico, vai lá. Mas se quer fazer as coisas do jeito certo, escuta isso aqui. Quer aprender de verdade? Quer ter coragem para investir agora, mesmo quando todo mundo ao seu redor tá com medo? Então entra no site auvp.com.br, clica no botão e faz sua análise de perfil. É simples, rápido e começa com um questionário. Poucas perguntas, mas muita gente trava até aí com preguiça de responder. Só que, se você responder, a gente consegue te ajudar. A AUVP vai te ensinar uma estratégia sólida, uma estratégia pensada para você realmente ganhar dinheiro de forma consistente ao longo do tempo. Nada de atalhos, nada de promessas vazias, mas vamos ser realistas. Não é mágica. Se você ganha um salário mínimo e acha que vai entrar na AUVP e ficar rico do dia para noite, sinto muito, mas não é isso que vai acontecer. Agora, se você é uma pessoa que ganha mais de 4.500 por mês, aí sim, dá para construir patrimônio, passo a passo e de forma inteligente. Se você ganha 15 mil ou mais, esse processo é mais rápido. Se você ganha 50 mil, mais rápido ainda. Mas, de novo, não é loteria. É estratégia. Não se iluda achando que vai comprar o curso da AUVP e sair andando de Ferrari. Isso aí é fantasia. O que a gente entrega aqui é construção de riqueza de verdade. É construção de patrimônio sólido. E isso leva tempo, mas funciona. E a trajetória de Marx é um ótimo exemplo. O problema é que ninguém quer ouvir isso. Ninguém quer ficar rico devagar. Todo mundo quer milagre. Mas esse botão mágico de enriquecimento instantâneo simplesmente não existe. Se você entendeu isso e se você quer fazer do jeito certo, clica no link e preenche o questionário. A gente está começando uma nova turma agora e a gente vai te ensinar a investir com estratégia no Brasil e no mundo inteiro. E eu tenho certeza que o Marx teria chegado lá muito mais rápido se a AUVP existisse naquela época. Até porque, assim como a gente, o Marx não acredita em previsões exatas do futuro. A sua convicção reside em compreender o presente. Ele compara o mercado a um pêndulo oscilante entre o otimismo irracional e o pessimismo exagerado. Ou seja, nada dura para sempre. Crescimento ilimitado ou um declínio perpétuo. Tudo é cíclico e cada fase traz em si as sementes da próxima. Entre os principais ensinamentos do Marx, a gente pode destacar a importância de compreender os ciclos, ou seja, quando o mercado está eufórico e excessivamente confiante, é bom ser cauteloso. E quando no mercado prevalece o medo e o pessimismo, essa pode ser a melhor hora de agir. E outro ponto crucial é distinguir preço de valor, pois uma excelente empresa pode ser um mau investimento se for comprada muito caro. E além disso, risco não é sinônimo de volatilidade, mas sim da possibilidade real de você perder permanentemente o seu capital. O Marx também ressalta a importância de estar preparado para a sorte, que favorece quem está posicionado adequadamente. Por fim, ele também defende uma postura contrária à maioria, pois investir como a maioria vai trazer naturalmente um retorno mediano. Se você quer ter um retorno excepcional, você precisa ter a coragem para seguir um caminho diferente da manada. Tanto que Marx sintetiza, abre aspas, o segredo para o sucesso nos investimentos não está em ser mais inteligente, mas em ser disciplinado e paciente. Tanto que seus memorandos mensais são uma leitura obrigatória em Wall Street, e Buffett afirma que são a sua primeira leitura diária. Os seus conceitos são estudados nos principais cursos de MBA em escolas de negócios do mundo. E apesar de sua fortuna, Marx mantém uma vida discreta, valorizando a privacidade em detrimento da ostentação. Esse é Howard Marks. E você, está disposto a seguir esse caminho?
deixa aqui nos comentários e a gente se encontra no próximo episódio. E se você quiser que eu analise a sua carteira, assim como eu fiz nos outros vídeos, me chama no Instagram, @eumatheusmalheiros, passe seu portfólio lá que eu posso comentar dele aqui. Até breve!